Legal. Vou silenciar todo mundo. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui, né, do Grande Oeste. Sou Elisiane Menegola, gestora técnica da nossa IGR do Grande Oeste, e tenho o prazer de receber essa noite aqui duas grandes figuras, né, dois grandes atores aqui do nosso turismo regional, o Fábio atuando junto à Santur, o Thiago atuando junto à Epagre. Vou falar um pouquinho do currículo dos dois antes da gente começar, né, a nossa apresentação. Então, nós temos aqui conosco hoje o Thiago Marque, que é engenheiro agrônomo, extensionista rural da Epagre. Desde 2015, ele está atuando lá no município de Lajeado Grande, onde nós temos a Dani, né, nossa turismóloga também da IGR. Ele participa do Conselho Municipal de Turismo do município, colabora com o desenvolvimento das propriedades rurais e tem muito interesse, né, no desenvolvimento desses roteiros, por isso auxilia não só na parte da Epagre, mas também o município em geral ao desenvolvimento desses roteiros. O Fábio Faber, né, atua desde 2010 no governo do estado de Santa Catarina, já estive em muitos momentos com ele discutindo sobre turismo. Confesso que é um dos técnicos da Santur por qual eu tenho um enorme apreço. Admiro muito a capacidade dele enquanto analista dentro da Santur. Com certeza é uma figura fundamental para que o trabalho da Santur aconteça. Ele já trabalhou 4 anos junto ao órgão delegado do Ministério do Turismo aqui no estado. Posteriormente, atuou 3 anos junto à gerência de turismo do Sistema Estadual de Incentivo ao Turismo, que era o CEITEC. Atualmente, então, está na Agência de Desenvolvimento de Turismo do nosso estado, a Santur, e ele é gerente de promoção do turismo, o Fábio aí, que tem nos ajudado um monte, né, a esse acesso das linhas de crédito. Pessoal, sejam bem-vindos. Essa live vai ficar gravada, porque é um momento bem importante para os nossos interlocutores regionais que estão nos acompanhando e para que a gente possa também conhecer um pouquinho mais dessas linhas de crédito, da importância da gente ter subsídios, né, para ofertar ao nosso empreendedor. A gente sabe que o turismo tem sofrido muito agora, nesse período de pandemia. Graças a Deus, já estamos passando um pouco a pior fase, mas ainda restam, né, do tempo em que a gente ficou parado, o turismo ainda vai demorar, eu acredito que bastante tempo para se recuperar. Então, eu vou, desde já, dar uma boa noite aos nossos dois convidados, agradecer imensamente, em nome da Andréia, nossa presidente, de toda a nossa equipe diretiva, por vocês terem aceito o nosso convite, e vou passar já a palavra para o Fábio, para a gente não se estender muito também. Os meninos estão até agora no horário de trabalho deles, para poderem estar aqui conversando com a gente um pouquinho. Então, eu vou passar a apresentação que o Fábio veio para nos trazer hoje sobre as linhas de crédito, né, do Fungetur, e que a Santur abraçou a causa para trazer mais agilidade, né, para o acesso do empreendedor a essas linhas de crédito. Então, Fábio, vou iniciar a tua apresentação. Então, vamos lá, boa noite a todos. Vamos iniciar a apresentação aqui, falar um pouco com vocês, então, especificamente sobre linhas de crédito, né? E até explicar um pouco, né, como a Elisiane colocou na apresentação. Eu sou gerente de promoção do turismo, e aí às vezes vão até ficar questionamento, né? Por que o gerente de promoção está trabalhando hoje com linhas de crédito? Então, já vou explicando que isso começou, na verdade, junto com a pandemia, né? Nós estávamos dentro de um contexto totalmente diferente. Eu fui pego até voltando de uma ação de promoção em Maceió,
chegando em Santa Catarina, inclusive entrei já em quarentena, porque tinha passado em área de contaminação comunitária, e aí nós começamos já entramos no lockdown, né? E naquele período ali, tudo que era de promoção acabou sendo suspenso. Nós não estávamos mais saindo para promover o Estado, as campanhas tinham sido suspensas, porque a gente não podia fomentar viagens, e a nossa equipe de promoção estava parada, né? Não tinha como atuar, na verdade. Nós estávamos proibidos de atuar, até pela condição que nós nos encontrávamos. Dentro dessa linha, então o presidente, que estava na época, o Mané Ferrari, ele veio conversar com a gente, solicitou que nós buscássemos uma nova atuação dentro da Santur, buscando auxiliar os empresários a ter acesso à linha de crédito, até porque o momento era muito complicado, né? As empresas estavam precisando de recursos para se manter. E dentro desse trabalho nós nos aproximamos do Badesc, que é o banco de fomento do estado de Santa Catarina. Isso até nós podemos ter hoje como um dos legados do período que passamos da pandemia, foi essa aproximação com o Badesc, que nós hoje esperamos que ela se perpetue, né? Que se mostrou muito produtiva. Então, a partir dessa aproximação com o Badesc, e o Badesc tendo, naquela época, alguns recursos disponíveis, então o Badesc tinha 20 milhões de reais em uma conta, que era recurso disponibilizado pelo Ministério do Turismo na época para investimentos, para expansão de empreendimentos, para novos projetos, foi redirecionado para a área de capital de giro. Com aquele recurso, nós formatamos um produto chamado Fungetur Giro Emergencial, que, né, como eu falei, são recursos do governo federal, do Ministério do Turismo. Naquela época, o Ministério do Turismo disponibilizou para todo o Brasil 5 bilhões de reais, até para combate à pandemia. Só que esse é um recurso que, disponibilizado, ele se apresentou de baixo interesse aos bancos privados, até porque o spread que se paga para a operação desse recurso é muito baixo. E aí, a vantagem, nós trabalharmos com um banco público, né, com uma agência de fomento como o Badesc. O Badesc não visa lucro e, para eles, o objetivo deles exatamente é levar crédito ao micro e pequeno empresário. Então, na criação desse produto, o Badesc Giro Emergencial, nós tivemos um bom resultado, inclusive já no primeiro ano, né, nós agora acabamos de fechar um ano de operação e já no primeiro ano, ali, entre abril e final do ano, nós já nos tornamos o terceiro estado do Brasil que mais pulverizou recursos do Fungetur. E hoje, né, vou mostrar um pouco para vocês aqui, nós temos esse dashboard aqui de informações, ele inclusive está disponível dentro do Almanac, que também é uma ferramenta nossa aqui da Santur, disponibilizada a todo o trade turístico. Lá dentro você vai encontrar as informações do Fungetur e esses números. Então, no momento, nós já temos 294 operações com Fungetur no estado de Santa Catarina, isso totalizando aí 46.580.243 reais com 49 centavos. Aqui nós temos um gráfico da linha do tempo, de como a gente foi operando, tem uma oscilação e depois eu vou explicando o porquê dessa oscilação, né? Nós temos aqui um pico de acesso, ele baixou e agora novamente ele teve um pico de acesso e se formou um platô aqui, né? A gente tem quase que uma continuidade de acesso a crédito. Nós temos aqui também a informação separada por atividades, então a gente pode ver aqui que hoje restaurantes, bares e similares são a maior fatia, né, de acesso a essa linha de crédito. E depois vem seguido aí de prestadores especializados em segmentos turísticos, prestadores de infraestrutura para eventos e outras atividades. Importante aqui que essas atividades, se vocês perceberem, são as atividades do Cadastur, até porque o Fungetur, um dos pré-requisitos é que a empresa tenha Cadastur, como é um dinheiro que vem do governo federal, é uma rúbrica do turismo, então há necessidade de se atender ao Cadastur, que também é uma lei federal. O mapa aqui de Santa Catarina, então mostrando aonde foram pontuados, né? Isso até é uma questão de transparência que a gente traz, né? Mostrar onde foram as operações, por questão de resguardo da informação do cliente, não é apresentado o nome do cliente, né? Até porque isso é uma informação sensível, mas é possível ver o município onde essa operação foi realizada. Então aqui nós temos o estado de Santa Catarina com todas as operações. É possível ver aqui que tem uma concentração bem maior no litoral, tanto que Florianópolis até é a região turística, a Grande Florianópolis, que mais contratou. E aqui nós podemos ver, então, a região do Grande Oeste,
e o seu número de contratações. Então, na região do Grande Oeste, nós obtivemos 3 contratações, e aqui as cidades, né, que foram onde foram feitas as contratações. Xanxerê com 2 contratações e Chapecó com 1 contratação. Esse momento que nós estamos agora de conversar com vocês, com os senhores e com as senhoras, é muito importante para nós também, porque, por óbvio, é o objetivo da Santur a gente conseguir levar crédito ao maior número de empresas possível. Então, transmitir a informação é muito importante. O que nós esperamos com esse momento é que em pouco tempo a gente possa mostrar novamente esse mapa e que a gente tenha aí uma quantidade muito maior de empresas que aderiram ao Fungetur em suas diversas linhas, né? Porque, como eu vou falar para vocês, vocês vão ver que existem vários produtos que acabam entrando nesse escopo do Fungetur. Vamos lá. Eu vou começar aqui. Vou falar primeiro do Fungetur Giro Emergencial, que eu já comecei a falar ali, até porque depois, a partir do Fungetur Giro Emergencial, a gente acabou tendo alguns outros desdobramentos para a utilização desse recurso. Fungetur Giro Emergencial, então, como eu falei, ele é um dinheiro que vem do Ministério do Turismo, do Fundo Federal. O produto que nós formatamos com ele aqui, Giro Emergencial, ele financia capital de giro para micro e pequenas empresas, devidamente inscritas no Cadastro, como eu falei anteriormente. A taxa de juros hoje, ela está em torno de 0,82% ao mês, que isso é o quê? É Selic mais 5% ao ano. Valor financiável, essa linha de crédito, ela financia de 15 a 250 mil reais, com prazo de até 48 meses, com até 12 meses de carência inclusos, tá? Então, nós temos 12 meses de carência, mais 36 meses para pagamento da dívida. Garantias. Nós temos, aqui eu vou começando a falar por partes, até para contextualizar na história. Garantias. Quando nós iniciamos, a obrigatoriedade era de garantia real, então era necessário 100% do valor financiável em bem imóvel, de propriedade da empresa, consórcio ou de terceiros, livre de ônus e preferencialmente localizado no estado de Santa Catarina. Quando eu mostrei lá para vocês, vou até voltar aqui para a gente dar uma olhada, a oscilação na linha do tempo, agora eu botei Chapecó, eu vou clicar aqui para mudar e depois eu retorno para a gente poder olhar. Deixa eu ver se vai demorar a carregar aqui, mostrar essa oscilação para vocês, que o que aconteceu? A baixa que nós tivemos ali no nosso gráfico, ele representa exatamente o fato de haver a necessidade de uma garantia real. Então, o que acontecia? Muitas empresas tentavam acesso à linha de crédito, faziam toda a instrução de processo, apresentação de documentos, apresentavam uma garantia, mas quando ia se analisar a garantia, essa garantia acabava tendo algum problema. Ou era um imóvel que ainda estava alienado, ou era um imóvel que estava passando por contestações judiciais, o que não permitia a utilização desse imóvel como garantia. Então, nós tínhamos um índice de frustração muito alto, né? Então, aqui, como eu falei anteriormente, a gente teve um pico de contratação e aí começamos a ter uma baixa exatamente por essa dificuldade. O que aconteceu aqui nesse pico? Entrou muita empresa, a gente atendeu o máximo de empresa possível e depois a gente ia atendendo, mas cada vez ia escasseando porque as dificuldades elas começavam a ser mais persistentes. Então, observando isso e conversando com a equipe do governo do estado, no final do ano de 2020, foi instituído pelo governo do estado de Santa Catarina o Fundo de Aval do Estado de Santa Catarina, o FAI-SC. O que é possível com o FAI-SC? Essa garantia real, e é interessante observarmos, tá? O dinheiro vem do Ministério do Turismo, ele é disponibilizado pelo Ministério do Turismo. No final desse período aqui, dos 48 meses de contratação, o governo do estado de Santa Catarina, ou o Badesc, né, no caso, que é o operador, ele tem que devolver esse dinheiro para o governo federal. Então, por isso que o Badesc pede as garantias, porque caso não haja pagamento, quem tem que devolver é o Badesc. Então, por isso, eles acabam buscando formas de garantir que isso não recaia sobre a responsabilidade sobre o banco. Então, para que isso também não gerasse um problema e dificultasse o acesso ao crédito, o governo do estado de Santa Catarina, criando o Fundo de Aval do Estado de Santa Catarina, o FAI-SC, passou a disponibilizar até o 100% do valor financiado, mais o aval, usando como garantia, 100% do valor financiado. Então, a empresa financiou 250 mil reais, o governo do Estado de Santa Catarina avaliza isso, né, dá o aval no valor dos 250 mil reais. Então, valor financiado mais aval dos sócios e respectivos cônjuges e conviventes.
Há um custo de acesso ao fundo de aval, tá? Porém, esse custo de acesso, conforme conversei com os técnicos do Badesc, eles acabam até sendo muito similares ao custo de você deixar um imóvel em condições de alienação, né? Que você tem que pagar emolumentos, taxas. Então, nesse caso aqui, o que você gasta desse custo de acesso ao fundo fica praticamente compatível com o que se gasta em valores para se deixar um imóvel em condição de se fazer a alienação dele. Essa linha ela é possível de acessar como? Ela é acessada através do site do Badesc, www.badesc.gov.br, clicando em acessar minha solicitação ou clique em preenchimento de sua proposta. Aqui nós temos um e-mail, um e-mail de suporte que é emergencial.turismo@santur.sc.gov.br. E também as empresas que por acaso quiserem acessar essa linha de crédito, elas podem, através do Viaje Mais SC, que é um programa nosso aqui da Santur, onde as empresas podem fazer o seu cadastro e é um programa de promoção. Eu não vou me aprofundar nele agora, que não é o tema, mas as empresas que fizerem o cadastro lá no nosso portal www.viagemais.sc.gov.br, lá dentro, na área de gestão da empresa, também já tem um formulário para solicitação de acesso a crédito. Então, o que acontece? Quando a empresa preenche aquele formulário, a nossa equipe aqui na Santur pega aquela informação, entra em contato com o empresário e já começa a auxiliar ele na obtenção de crédito. Então, essa nossa equipe da parte de promoção, como eu falei, hoje nós temos uma parte dela ainda dedicada a auxiliar o empresário a acessar o crédito. Porque nós entendemos que, nesse momento de dificuldade, muitas vezes a pessoa acaba estando tão preocupada em manter o seu negócio vivo, que é complicado para ela ter que lidar com questões burocráticas. Então, a nossa equipe fica à disposição, inclusive, para auxiliar nesses pontos de dúvidas do processo burocrático e auxiliar no que for possível para facilitar o quanto mais esse acesso ao crédito. Essa é uma linha. Agora eu vou vir aqui a uma outra. Por que eu deixo ela para depois? Porque, na verdade, o SC mais renda empresarial acaba sendo, de alguma forma, um desdobramento do Fungetur Giro Emergencial. Por quê? Vamos ver aqui, né? O que é o SC mais renda empresarial? O crédito criado pelo governo do estado de Santa Catarina para atender a microempreendedores individuais, os micro e pequenos empreendedores com sede em Santa Catarina, onde os juros eles são 100% subsidiados pelo governo do estado de Santa Catarina para que empreendedores possam enfrentar os prejuízos econômicos e sociais provocados pela pandemia. Então, o que na verdade é o SC mais renda empresarial? Ele é um fundo de equalização onde o governo do estado de Santa Catarina criou esse colchão de recursos e com esse colchão de recursos nós conseguimos operacionalizar outras linhas de crédito. Como é que isso ocorre? Vou usar o exemplo do Fungetur Giro Emergencial. Como eu falei ali, o Fungetur Giro Emergencial você contrata. Você tem 12 meses de carência, onde você paga os juros nesse período de carência, mais 36 meses para pagar o empréstimo com juros. A partir do SC mais renda, a empresa ela pode acessar o recurso do Fungetur e o estado de Santa Catarina cobre o pagamento dos juros. Então, você vai ter 12 meses com juros zero, onde você não paga juro nenhum, mais 36 meses para pagar a dívida, o capital, né? Porque os juros do governo do estado de Santa Catarina cobre com esse colchão, com esse fundo de equalização. Então, quem pode solicitar o crédito do SC mais renda empresarial? Podem acessar a linha de crédito, o SC mais renda, os micro e pequenas empresas com faturamento bruto de até 4,8 milhões ao ano e que tenham atividade principal ou secundárias inseridas no anexo único do decreto do 1341 de 2021. Né? Então, consulte o CNAE. Aqui eu vou trazer uma informação interessante do setor de turismo. Como é que foi essa base de quinais aqui, que a lei faz referência, o decreto faz referência, por um trabalho da Santur, junto ao grupo econômico, nós conseguimos colocar dentro da base de quinais todos os quinais do setor de turismo. Então, toda empresa hoje que consegue tirar o cadastro, ela consegue acessar o SC mais renda empresarial. Então, aqui é básico o entendimento. Conseguiu tirar o cadastro, já está apto a receber o SC mais renda empresarial.
Como o MEI pode solicitar o crédito, então os microempreendedores individuais MEI serão atendidos por parceiros estratégicos até o final de agosto. A lista de instituições aptas a emprestar o crédito será divulgada. Essa informação de agosto aqui eu estou atualizando ela, eles ainda estão em processo de formalização de parcerias, e segundo informações do Badesc, isso deve ocorrer agora no decorrer do mês de setembro, serão indicadas quais são as instituições que podem atender a MEIs, tá? Quanto pode pedir nessa linha de crédito? Então, o valor que pode ser solicitado, ele varia entre 15 mil e 100 mil reais, e o valor será analisado pela instituição de crédito, no caso, né, o Badesc ou alguma instituição financeira parceira. Importante, esse aqui não é o mesmo valor para mês, tá? Os valores disponibilizados a mês é menos, se não estou enganado, é até 10 mil reais, não me falha a memória, ou até isso está sendo ainda definido com as agências parceiras. Esse aqui é para micro e pequenas empresas. Qual a taxa de juros, então, da crédito? A taxa de juros é subsidiada, como eu falei, pelo governo do estado de Santa Catarina, e por isso é zero. Todavia, a empresa deve ficar atenta ao prazo de vencimento para não perder o benefício, né? O benefício ele é garantido desde que o empresário garanta sempre o pagamento em dia. O prazo para pagamento de carência é de 12 meses, como eu falei, o prazo para amortização, ou seja, para o pagamento total do financiamento, é de 36 meses. A avaliação de crédito depende das anotações de Serasa e SPC, é uma pergunta, né? No caso, sim. As anotações cadastrais como Serasa e SPC também são levadas em consideração na avaliação e podem impactar na análise de crédito. A pergunta que já veio para nós, inclusive, né, se no caso a pessoa tem outra empresa, tem outra operação de crédito com o Badesc, se ela pode solicitar o SC mais renda empresarial. Sim, pode. Um financiamento já feito por meio de outra linha de crédito não impede que a empresa solicite o SC mais renda empresarial. No caso, se a pessoa ela é sócia em 2 ou mais empresas, ela pode solicitar o SC mais renda empresarial para cada um CNPJ? Sim, pode, porque a operação é feita, a solicitação é feita por empresa, por CNPJ. Então, mesmo que a pessoa, né, um CPF, ela tenha mais sociedades em outros CNPJs, os CNPJs não ficam impedidos por questão do CPF. Como faço para solicitar o crédito? Acesso é feito aqui na Grande Florianópolis, né? Pela CIF, uma parceria que foi feita do Badesc com a CIF, mas no restante do estado é através do Badesc no site www.badesc.gov.br. Devo apresentar alguma garantia para solicitar o SC mais renda empresarial? O acesso via CIF, eles utilizam o fundo de aval da CIF, mas no caso, os demais solicitantes poderão ter acesso ao fundo de aval do estado de Santa Catarina, o FAI-SC, como eu expliquei anteriormente. Os documentos que devo enviar, devem ser enviados documentos referentes à empresa, dos sócios, respectivos cônjuges. Os associados da CIF devem consultar a lista de documentos diretamente com a instituição. Já os demais empreendedores podem acessar a lista de documentos no site do Badesc. É preciso enviar todos os documentos? Sim, devido aos requisitos de concessão de crédito, não é possível realizar a análise sem que todos os documentos solicitados sejam enviados. Fique atento para as situações em que há opções de documentos diferentes para envio. Nesses casos, os tipos de documentos possíveis estão separados pela palavra ou, e apenas nesse precisa ser enviado. Então, esse aqui é aquele caso, né? Se fala em 3 documentos, então você encaminha o documento A e documento B e documento C. Agora, se estiver documento A ou documento C, é optativo um ou outro. A relação de faturamento assinada pelo contador só vale com certificação digital? Sim, tá? Isso aqui é uma pergunta que já chegou para nós algumas vezes, os contadores até chegam às vezes a argumentar que não há necessidade. Sim, é necessário, tem que ter a assinatura digital do contador. Quando devo realizar o primeiro pagamento do financiamento, a primeira parcela da operação, do crédito, então ela vai ser paga no 13º mês após a liberação do recurso. Tem os 12 meses de carência. Se vai receber o boleto na empresa ou casa, sim, o boleto será enviado para o endereço, e caso haja o extravio desse boleto, a segunda via do boleto pode ser obtida através do site www.badesc.gov.br, no link Agência Online.
Essas são as informações, de forma geral, que eu queria passar rapidamente, até para não ser maçante, mas assim, eu consigo dar uma visão geral, até conseguir fazer um resgate do nosso processo histórico. Aqui nós temos o Fungetur Giro Emergencial, nós temos o SC mais Renda Empresarial. Também vou falar de uma coisa que nós temos observado, a gente tem visto que muitas empresas, ainda que o momento seja difícil, nós observamos que há muitos empresários, muitos empreendedores que estão apostando na retomada do setor de turismo e que já não estão mais apenas solicitando recursos para capital de giro, e sim recursos para projetos novos, né? Então, também deixo aqui que o Fungetur, a gente também consegue disponibilizar recursos para novos projetos, tanto via Badesc quanto via BRDE, que também é um parceiro nosso. E nesse caso aí, os recursos vão acima de 1 milhão, 10 milhões, 20 milhões para grandes projetos. O processo, a taxa de juros é a mesma, Selic mais 5% ao mês, tem IOF, que é o diferencial, que nesse caso da operação do Fungetur Giro Emergencial não tem pagamento de IOF, e no caso ali, né, as garantias mudam um pouco, porque não há necessidade de você comprovar 100% do valor contratado, até porque você pode utilizar o valor para fazer benfeitorias, fazer aquisições, e que as próprias aquisições e benfeitorias entram como garantia do pagamento. Então, não há necessidade de se garantir todo o valor que está sendo contratado. E também há a situação em que você utiliza até 80% do valor contratado para investimento e os outros 20% do valor você pode utilizar para capital de giro. Então, há necessidade de você ter um capital de giro de arranque, você pode estar utilizando do próprio montante até 20% para esta finalidade. Eu vou deixar com a Elisiane, ali com o pessoal da IGR, o contato das nossas colaboradoras aqui, que ficam também à disposição para tirar dúvidas. Nós temos 2 números de WhatsApp específicos para essa finalidade, para auxiliar no esclarecimento de dúvidas, e no mais fico à disposição para qualquer questionamento. Obrigado, Fábio, pela tua apresentação. Queria considerar algumas coisas aqui durante a tua fala, fui anotando, lembrando de conversar com os nossos interlocutores, né? Porque o intuito dessa live é realmente falar com o interlocutor municipal, com o gestor municipal, para a gente conseguir divulgar esses projetos. E também o trabalho que a Santur tem feito, né, para auxiliar, porque muitas pessoas perguntam: esse recurso do Fungetur é só para aqueles que têm carta marcada, esse recurso do Fungetur já tem uma destinação, eu nunca vou conseguir acessar. E aí tu me traz aqui hoje um dado que eu achei bem interessante. Xanxerê eu auxiliei 2 empresários que gostariam de acessar o recurso, né? E a gente conseguiu, então, os 2 auxílios que eu prestei, então mostrei que o projeto existia, né? Passei para vocês da Santur, conseguiram captar esse recurso. Então, não é impossível de se captar das linhas de crédito, né? De ter acesso às operações de crédito. É preciso que a gente tenha conhecimento. E aí fica aqui mais uma vez, né, o quanto o papel do gestor municipal é importante dentro do município. A gente tem que entender que quando a gente fala de turismo, a gente não está falando somente de lazer, né? A gente está falando de uma atividade econômica que mantém aí muitos empregos, né? É a atividade principal de renda de muitas pessoas. Enquanto tu vinhas falando, eu acessei aqui até o portal do Governo do Estado, para ver aqui um pouquinho mais sobre o auxílio emergencial SC mais renda. E aí a gente diz, né? Quanto mais a gente procura, mais a gente acha. E os quinais que me surgiram ali, dúvidas, quem é que vai poder ser beneficiado, quem não vai ser. Então, gente, eu acho que o importante é a gente estar atento ao que existe, nós, enquanto gestores, e repassar isso ao empresário local. Fábio, sempre estivesses assim, super disposto a ajudar o Grande Oeste, mais uma vez está aqui conosco, né, mostrando o quanto apoia. Eu tenho certeza que todas as IGRs, não só a nossa, né, e não tenho porquê, não vou ganhar nada para fazer aqui o teu marketing pessoal, mas assim, pela excelência de serviços prestados realmente ao longo desses anos, se dedicando ao turismo do estado de Santa Catarina, um servidor de carreira. E eu sempre costumo dizer que a equipe da Santur, e aí tu falou do Almanac, também quero deixar aqui mais uma vez os parabéns para a equipe da Luana. A gente já falou sobre o Almanac, a gente já falou sobre o SC, sobre o Viaje Mais, em algumas capacitações. Te confesso que a gente não adentrou ainda muito nesse mundo do Viaje Mais SC, também o selo, né? Agora a gente vai começar a funilar um pouco mais os assuntos, porque os treinamentos, as capacitações para os gestores municipais, a gente começou o lado mais amplo, desde o que é um sistema nacional,
entendeu o seu papel e agora a gente começa a funilar, né, em assuntos mais específicos. Pode ter certeza que aqui a gente vai ter interlocutores interessados em difundir também um pouco mais do que o governo do estado fez, né, nesse momento para auxiliar esse empreendedor e também para mostrar que as operações ainda estão, né, acontecendo. A gente recebeu algumas perguntas antes mesmo da live começar e tu foste respondendo ela durante a tua apresentação. E algumas pessoas, então, enviaram perguntando, né, quais são as operações que já foram realizadas, tu já informou, 46 milhões. O Oeste já pegou alguma linha de crédito, sim, então tu informou que foram 2 em Xanxerê e 1 em Chapecó. E uma pergunta que também sempre vinha foi se as microempresas podem acessar o crédito, tu também já respondeu. É o foco. Aqui deixo para o pessoal, então, mais uma vez, reiterando o fato de que o Fábio disse que ele vai passar esses 2 contatos de WhatsApp, depois eu vou disponibilizar os nossos interlocutores num grupo que a gente tem específico dos gestores da região e dizer, né, que a Santur, nós também, enquanto Conselho Estadual, Conselho Regional, estamos sempre de portas abertas. A intenção sempre é ajudar, né? Por isso que a gente trouxe vocês dois aqui hoje, para poder também trazer para esses empresários um pouco mais de alívio. Como tu disse, né? Agora já não é mais focado em giro, em capital de giro, e sim de investimentos em novos projetos. E a gente já percebe isso também aqui no Oeste, Fábio, assim, ó, o quanto o turismo cresceu. A gente descobriu lugares aqui no Oeste que a gente nem imaginava que existiam. A gente descobriu produtos, a gente descobriu potenciais e a gente nem imaginava que isso tudo existia. Então, a pandemia atrapalhou por um lado, sim, passamos muito perrengue, né? Mas acho que agora essa reconstrução vai fazer com que a gente seja muito mais forte. Com certeza. E agora vem uma pergunta para ti, Fábio, sobre o Cadastur. O que está sendo, não sei se tu vai saber responder, porque eu sei que isso é da Ariane, sobre o Cadastur, o que está sendo pensado para incluir as propriedades rurais que trabalham com turismo e poder ter acesso a esses recursos? O Cadastur, uma coisa importante se entender do Cadastur é que, ainda que nós sejamos um órgão oficial de turismo do estado de Santa Catarina e representemos o Ministério do Turismo nessa ação do Cadastur, nós apenas replicamos a norma federal. Então, a questão do produtor rural, das propriedades rurais não estarem no Cadastur, ela vem de uma base legal, né? Até me parece que houve algum progresso nos últimos tempos referente a isso. Como você falou, não é a minha área, então eu não me aprofundei, mas vi que teve. Mas até onde eu tinha conhecimento, o problema ainda era a Lei Geral do Turismo, né? Que lá na Lei Geral do Turismo se especifica quem é o prestador de serviço turístico, e lá se entende que o prestador de serviço turístico é a pessoa jurídica com finalidade de lucro, né? E aí, nesse caso, acabava tendo alguns problemas com as propriedades rurais, até exatamente por essa característica de pessoa jurídica, né? Para a propriedade rural é muito complicado ela abrir uma personalidade jurídica por fatores de aposentadoria e direitos adquiridos deles, que sempre foi esse empecilho. Então, me parece que hoje existe uma movimentação federal, e é importante falar isso, que deve ser corrigido na esfera federal, legalmente. Depois de legalmente corrigido, aí o Ministério do Turismo deve adaptar o sistema para que ele receba esse novo formato, e adaptando o sistema, nós, como órgão delegado no estado de Santa Catarina, vamos aplicar e vamos abrir a possibilidade. Então, vejam a escala, né? Nós temos um impeditivo legal, um impeditivo de sistema, e aí sim nós teremos a operacionalização quando as demais partes ali forem corrigidas. Esse é o cenário, né? No momento de por que você não consegue colocar propriedades rurais dentro do Cadastur. Estava com o microfone desligado. Fábio, sim, realmente a gente também tem acompanhado, né, essas tramitações, é exatamente a informação que tu trouxe. Daniele, existe sim, então, por enquanto, o TRAF ainda não consegue ter acesso a essas linhas de crédito que o Fábio apresentou, que são do Fungetur, do Fundo Geral de Turismo, mas está em tramitação o projeto de lei 40.32 de 2020, que justamente quer regulamentar a atividade do turismo rural. Então, existe sim esse avanço, né, da legislação, a gente está acompanhando todo o tempo. Quando a gente tiver novidades mais específicas das tramitações das comissões, a gente vai trazendo para vocês, mas não é só uma necessidade nossa do Grande Oeste por ter o turismo rural como um dos segmentos de mais força, né, de maior força na região.
mas é uma preocupação do Brasil todo, e é uma discussão realmente que nos deixa preocupada, né, Dani? Eu sei que tu tens uma propriedade rural, tens o bloco de notas, né, mas ao mesmo tempo é uma propriedade de turismo. Então, eu acho que o Thiago vai te trazer aqui mais novidades e mais informações que são pertinentes a uma outra forma de acesso a linhas de crédito, né, de turismo, e justamente vamos entrar agora no assunto do Thiago, falando sobre isso, que eu acho que vai responder um pouco mais, não vai responder a tua pergunta, porque não tem solução ainda, mas vai te trazer, né, possibilidades de acesso. Fábio, mais uma vez, muito obrigada. Antes de encerrar, a gente ainda fala um pouquinho contigo. Vou passar agora a apresentação do Fábio para você. Do Fábio, não, eu falei que ia confundir, gente, não liguem. Do Thiago para vocês, da IPAGRE. E deixa eu passar aqui, adicionar a transmissão. Está aqui. Então, o Thiago vai apresentar para a gente os programas, né, da Secretaria de Agricultura para o desenvolvimento do turismo rural em Santa Catarina. E também quero deixar aqui para vocês um spoiler, porque antes da gente entrar, o Fábio, e agora falei certo, o Fábio da Santur chamou o Thiago e disse: olha, a gente tem interesse em conversar com você sobre essas linhas de crédito, né, para auxiliar no que for possível, a Santur também se envolver com as questões desses recursos para o turismo rural. Então, parabéns, né, para os dois ali que tiveram uma conversa de bastidores, mas que já deixam registrado o interesse em auxiliar também o produtor rural e as propriedades de turismo rurais para acesso a essas linhas de crédito. Então, a palavra está contigo, Thiago. Acho que já está liberado o seu microfone. Obrigado, Elisiane. Então, eu vou falar um pouco. Está me ouvindo bem? Sim, estamos te ouvindo. Pode continuar, então, Thiago. Obrigado. Bem, eu vou apresentar, então, um pouco sobre os programas da Secretaria da Agricultura para o desenvolvimento, né, com foco mais no turismo. Na verdade, a Secretaria da Agricultura, então, ela tem uns programas de auxílio ao agricultor familiar, né, e aí, dentro desses programas de auxílio, a gente consegue encaixar algumas coisas de turismo, né, e aí que eu queria mostrar, né. Então, eu trabalho no município de Lajeado Grande, que é um pequeno município aqui do oeste, né, e aqui, na verdade, o turismo ele é bem embrionário ainda, está bem no começo, né? Mas a gente já conseguiu fazer alguns trabalhos com esses programas, né? E aí eu gostaria até de mostrar antes, né, o que foi feito. A gente tem 3 famílias que já acessaram esses recursos, né? E já estão usando, né, nessa linha do desenvolvimento do turismo aqui no oeste, né? Então tem até então o Regalos Interior, né? A marca aí da Dani e do Rafa, né? Então eles têm uma propriedade rural com produção de orgânicos, né? Então eles construíram esse espaço aqui, né, para receber turistas, né? Fazer café, até processar um pouco de alguns alimentos que eles produzem na propriedade, né? Nessa instalação, né? Então ela foi feita com subsídio com esses programas que eu vou apresentar, né? E também fizeram esse parreiral coberto, né? Porque, na verdade, as linhas, né, elas são subsídio para a agricultura, né? O turismo acaba se encaixando em algumas propriedades, né? Outra propriedade também é a Casa Bianchi, né, que produz queijo, doce de leite de ovelha, né? Então, a construção da agroindústria, né, do laticínio, né, ele foi feito com subsídio, né, do Estado. E a Cantina Hammerich, né, que produz derivados de cana-de-açúcar também, uma pequena agroindústria, né, conseguiu acessar esses recursos. E eles já faz 5 anos, então eles já acabaram de pagar o financiamento, e agora ele decidiu investir num parreiral, né. Então, acessou novamente, né, finalizou o pagamento e agora está acessando novamente o recurso. Então, eu vou apresentar agora que recursos são esses, né. Na verdade, o Estado ele possui um fundo de desenvolvimento rural, né, que a gente chama de FDR, né, e esse FDR, né, ele tem 2 formas de subsidiar o agricultor, né. Então, tem um programa que a gente chama de Investe Agro, que é através de subvenção de juros de um financiamento bancário. Então, geralmente, como são agricultores familiares, pegam o Pronaf, né, ou através do Fomento Agro, né. E esse Fomento Agro aí não é com agências bancárias, então é diretamente com o FDR, né, da Secretaria da Agricultura. Ele faz o financiamento a juros zero, né,
um recurso diretamente do Fundo de Desenvolvimento Rural. Então, o programa Investe Agro, né, ele tem várias linhas, né? A principal linha que o pessoal acessa, então, é essa linha para o turismo, né? Essa linha de fortalecimento de cadeias produtivas, né? Que é para qualquer agricultor familiar, né? E ele um sistema produtivo de acordo com as prioridades da região, né? Então, o produtor pode acessar ele acessa um Pronaf, né? Um Mais Alimentos, por exemplo. E até o limite de 100 mil, o Estado subvenciona 2,5% ao ano, né, com limite de 8 anos para pagar. Essa é a principal, né, que o pessoal tem acessado. Né. E como é uma linha de subsídio de um financiamento, né, hoje a taxa mais atrativa que teria é essa linha de bioeconomia, o Pronaf Bioeconomia, né, que o agricultor pagaria o juro de 3% ao ano. Então, 3% ao ano com subsídio de 2,5% do Fundo de Desenvolvimento Rural, o agricultor acaba pagando 0,5% ao ano, né? Essa linha de bioeconomia, ela é bem ampla, né? Ela inclui várias coisas, inclusive energia solar, outras, a parte de madeireira, né? Mas dentro ali dessa bioeconomia também inclui projetos de turismo, que agregue valor à produção, serviços. Então, a parte de hospedagem, agroindústrias, né, podem entrar tudo nessa linha. E fica uma taxa bem atrativa, né. O reembolso em até 10 anos, só que o Estado subsidia até 8, né. Então, é interessante que o agricultor faça em 8, que ele vai ganhar mais subsídio. Né? E o limite é até 200, só que o Estado subvenciona até 100 mil. Então, essa é a linha de subvenção, né. Claro que o agricultor pode pegar não só a Pronaf, né? Tem Pronamp, tem outras linhas, mas essa hoje é a mais atrativa. Né? E a parte do fomento, então, é aquela operação que o agricultor faz direto com o Fundo de Desenvolvimento Rural, direto com a Secretaria da Agricultura. Né? Nessa aqui, os dois acessos que a gente teve em Lajeado Grande, então, foi o do fomento à agregação de valor em empreendimentos, que nada mais é do que as pequenas agroindústrias. Né? O agricultor ele pode pegar hoje até 50 mil, né, se for de agricultor individual, né, ele pode pegar 20 mil para custeio, né, ou se ele quiser acessar de forma coletiva, né, aí ele pode acessar até 400 mil, mas é limitado a 50 mil por família. Né. Então, geralmente o pessoal pega essa linha individual, 50 mil, né, que foi o que a Dani fez para o Regalos do Interior, para a construção do espaço deles, né, e a nossa indústria ali de açúcar mascavo, né? O prazo é 5 anos para pagar, é um prazo um pouco menor, mas o juro é 0. Né? De forma geral, são duas linhas, né? São bem simples, né? Ou subvenção de uma operação bancária, ou o fomento que é direto com o Fundo de Desenvolvimento Rural. Então, qualquer uma dessas duas, né? Procurando um escritório municipal de Epagre, o pessoal vai saber explicar, né? Porque tem um processo, né, para o acesso, mas de forma geral é bem simplificado, assim, a gente consegue fazer vários trabalhos, né, nessas linhas ali para o agricultor, né, principalmente agricultor familiar. Agora, enquanto tu ia falando, veio aqui para nós uma pergunta. Essas linhas de crédito estão abertas? A mesma pergunta que veio para o Fábio, né? Se essas linhas estão disponíveis para cadastro de projeto, elas ficam o ano inteiro abertas, elas têm um prazo, como é que elas estão, Thiago? Elas estão, hoje já acabou? Sim. Não está mais aberto, então, para submissão de projetos? Não, assim, elas dependem do aporte ao Fundo de Desenvolvimento Rural, né? Então, há uns 5 dias atrás, a gente tinha recurso, né? Só que agora, nesse momento, hoje nós não temos, né? Mas... Tá. Existe um prazo para reabrir esse programa ou hoje não tem um prazo específico ainda para ele reabrir para novas submissões de projetos? Como é que estão essas questões? Tu tens essas respostas? Infelizmente, sim, a gente acaba ficando refém da informação, né, da Secretaria de Agricultura, né? Mas assim, hoje a gente sabe que para o fomento até final do ano não vai ter recurso, né? E para o Investe Agro não sabemos, né? Mas é provável que tenha, né? É porque, na verdade, como a gente saiu num período de seca, né? As linhas estão mais subvencionadas. Não sei se vocês viram, tem algumas linhas que é específico para água, né?
E aí, como o meio rural está sofrendo muito com a parte de água, então foi destinado mais recursos para isso nesse momento, né? Mas assim, faz pouco tempo que o recurso acabou, né? Inclusive o recurso do Pronaf também já está meio nos próprios bancos, né? Tá bem complicado, né? Mas assim, a tendência é sempre retornar, né? De tempos em tempos, o agricultor tem que ficar acompanhando, né? Uhum. E a EPAGRE, nesse sentido, ela dá um apoio para a elaboração desses projetos, para cadastro dessas propostas? Vocês estão atentos sempre a esses prazos, essas novas aberturas de linhas de crédito? E é nesse sentido que vocês trabalham, assim, auxiliando os produtores rurais? Os projetos são todos feitos, o início do projeto é todo feito na EPAGRE, né? Então, mesmo que faça a operação no banco, o projeto é feito na EPAGRE, ou se for o fomento geral, então daí todo o processo é feito aqui nos escritórios, né? Tem um custo? A EPAGRE cobra alguma coisa do agricultor para fazer esses projetos? Ou é realmente um serviço de prestação da EPAGRE sem custo para o agricultor? No caso do fomento geral, né, que o juro zero, a operação é toda, né, aqui, aí não tem custo. No caso do Invest Agro, que daí é uma operação bancária, aí por legislação a gente tem que cobrar 0,5% do valor do projeto, né? 1%, na verdade. Porque daí tem que fazer um projeto, né, e depois tem que fazer uma vistoria, né? Então a gente tem que cobrar 1% do valor do projeto. Do projeto. Importante a gente ressaltar, então, isso e deixar para o pessoal também, mais uma vez, né, os contatos da EPAGRE. A EPAGRE tem escritórios em quase todos os municípios do Oeste, né? Se não tem uma sede, tem um escritório, tem um técnico responsável ou tem uma gerência próxima, né? Então é importante que as pessoas também tenham esse contato com a EPAGRE. Veio uma pergunta aqui agora da Alessandra, e eu não sei se ela tá se referindo ao Fábio ou, Thiago, agora fiquei em dúvida. Ela fez uma pergunta assim: essas linhas de crédito têm garantia real, avalista, e quais são os documentos necessários? Eu acredito que seja para ti, Thiago, porque tu foi o último a falar e veio agora essa pergunta. Então, as linhas de crédito na agricultura, elas têm que ter garantia real e avalista? Então, do Invest Agro, como a operação é bancária, daí tem que ver com o banco, né? O que eles... Cada banco trabalha de uma forma de garantia, né? De paga, né? Era para ti mesmo. E daí depende do banco, então. O banco que vai fazer a exigência, né? Qual a garantia que ele quer. Aí, no caso do fomento geral, que daí a operação é toda aqui, a gente precisa de dois avalistas. Apenas dois avalistas que avalizem o recurso que vai ser pego. E o Fábio antes explicou, né, sobre as linhas do Fungetur também. O Fábio já trouxe toda a documentação que é necessária para o acesso a esses créditos, né? Então, acho que ficou bem claro nas duas linhas as diferenças, quem acessa em um local, quem acessa em outro. Aqui, acho que também respondeu a Dani, né, com relação às perguntas que ela fez do TRAF. E aí, acredito que ficou claro para todo mundo que assistiu. O Fábio, claro, tem uma gama maior, né, de informações para repassar, até porque o acesso do Fungetur parece bem mais complexo do que o acesso ao Fundo de Desenvolvimento Rural. E eu acho que é a primeira vez na história, né, Fábio, em que se libera 5 bilhões, foi isso o valor que foi liberado do Fungetur? Isso, do governo federal foi esse valor para o Brasil todo, né? Então, aí até a pergunta que foi feita ali, se está aberto, sim, está aberto. Inclusive, nesse momento, até para nós, uma vantagem nossa é que quanto mais nós disponibilizarmos, mais recursos nós teremos, né? Nós começamos, como eu falei, até foi uma informação que eu não passei, a gente começou com 20 milhões, que era um recurso que estava disponível. Quando nós atingimos 50% dos 20, o Ministério do Turismo já disponibilizou mais 13 milhões. Aí, quando virou o ano, a gente foi disponibilizado mais 100 milhões, então agora nós estamos contratados 46 milhões, mas em processo de contratação já tem um volume maior. Então, se contar aí contratado mais o que está em processo de contratação, nós devemos estar chegando já o que estariam aí os 137 milhões e a disponibilização de mais recursos. Então, quanto mais a gente avança, mais o Ministério do Turismo disponibiliza, né? Porque tem muito dinheiro, né? Desses 5 bilhões aí que foram disponibilizados estão para serem acessados.
E de novo, né, não é só para capital de giro, até é legal falar, capital de giro é um processo menos burocrático, mas ele acaba se apegando mais às questões de capacidade de pagamento, né, porque vai sempre se levar em consideração que você pode contratar, você sempre vai contratar 1/3, né, que é consignável, 1/3 do seu faturamento. Isso para capital de giro. Já diferente, o investimento, ele é mais, ele é menos rigoroso nesse critério, mas ele é um pouco mais burocrático. O processo de linha de capital de giro ele é até bem pouco burocrático dentro das possibilidades de um banco, né? Mas, por exemplo, uma empresa que não tenha muitos problemas de documentação, eu já vi processo sair em 5 dias, 6 dias, o dinheiro já estava na conta. Acho que o microfone está desligado. Desculpa. Então, acredito que todas as perguntas foram respondidas. O pessoal tinha mandado antes na caixinha de perguntas da IGR. Então, o valor investido foi realmente histórico, né, Fábio? Foi 5 bilhões do Fungetur que foram abertos para acesso, né, de recursos. Acho importante o que tu tem frisado, a questão de projetos para investimento, o quanto vai ser importante isso agora nesse retorno da pandemia. Quer dizer, retorno da pandemia não, pelo amor de Deus, né? No período pós-pandemia, né, que a gente está retornando com as atividades turísticas e o quanto é importante as pessoas investirem nesses locais. A gente viu que locais que investiram de fato, né, tiveram um destaque imenso durante a pandemia. O caso de um dos nossos associados da IGR, que é a Volta do Dedo, inclusive estive na Santur essa semana conversando com o Henrique, a Karina e o Gema, e eu falei para eles sobre esse empreendimento aqui do Oeste, que investiu muito realmente, e hoje eles estão assim, eles têm que fechar, esgotar o número de vagas, porque é muita gente que está vindo visitar e eles já não conseguem mais atender a todo mundo. Então, investir, né, para ser atrativo e também ser competitivo. Se a gente não tiver investimento, infelizmente não vai ter atração. Hoje em dia, o turista está, assim, né, muito voltado à questão do turismo de natureza, do ecoturismo, do turismo rural, mas ainda busca um pouco de estrutura, né? Um pouco não, às vezes busca muito. Então, como o turista está mais exigente, é preciso também que a gente entenda quais são essas exigências, e aí, então, né, está aí abertos os recursos do Fungetur para que se possa fazer investimento nessas propriedades. Meninos, agradeço a presença dos dois, vou liberá-los, né, quase 1 hora de live, e depois nós vamos reassistir esse vídeo junto com os nossos interlocutores na nossa próxima capacitação, repassando todas essas informações que foram muito importantes. Vou pedir que, se possível, os dois, Thiago e Fábio, nos enviem as apresentações, não sei se vocês podem disponibilizar ou não, e depois a gente também vai repassar para os gestores municipais de turismo aqui da região, e também os contatos que o Fábio ficou de passar, e o Thiago, se puder passar as informações de quais são os escritórios da EPAG que existem aqui na nossa região e que os empreendedores rurais podem procurar, também é uma informação bem importante. Vou abrir o microfone aqui dos dois, para também vocês se despedirem do nosso povo que está nos assistindo nesse momento, que ficou aqui até às 8 da noite conosco. E desde já, mais uma vez, agradecer, né, toda a equipe da Santur por ter liberado o Fábio, a equipe da EPAG pela liberação do Thiago para estar conosco hoje, e também por vocês dois terem aceitado o nosso convite. Bacana, eu agradeço a oportunidade, fico à disposição para o que for necessário aqui da Santur. É uma prática nossa, né, da Santur, estar sempre aberta aos questionamentos. O presidente Mané sempre deixou claro que é a Santur de portas abertas, então a gente tenta o máximo possível levar essa prática adiante, então sempre que for necessário estamos aqui para responder, e havendo aí interesse em alguns das nossas outras áreas de atuação, como o Viagem Mais SC ou algum outro produto que nós temos, aí fica à disposição para maiores esclarecimentos. Bem, Lisiane, ali sobre a tua dúvida ali, né? Na verdade, todo município tem um escritório da EPAG aqui na nossa região, né? Então, os agricultores já estão
conhecem bem, né? Tem bastante acesso, né, aos escritórios. A gente agradece a oportunidade de estar divulgando um pouco do trabalho, um trabalho bem inicial, né? Mas a gente vê que até uma força do conselho, as próprias prefeituras, né, de incentivar esse trabalho com turismo, né? Bem inicial em alguns municípios, né, em vários municípios. Mas a gente tem muita coisa para mostrar e bastante produtores bem empreendedores, né? Então a gente acha bem legal e bastante coisa nova aí acontecendo no meio rural, e é uma forma de a gente incentivar novas cadeias, novas atividades, né? Um momento bem difícil que a gente está vivendo aí na economia, né? Eu que agradeço aí a oportunidade. Excelente, a Epagre sempre um grande parceiro, né, da região turística, a Santur também, a gente não tem nem palavras, né, para falar do trabalho que é feito sempre em equipe, que nos dá mais força, com certeza, né, ninguém sozinho vai a lugar nenhum. Então, uma boa noite a todos, muito obrigado pela presença, a live fica gravada, aproveitando para mandar um abraço aqui para o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, que já foi secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, o Biazus, que está em cirurgia, não conseguiu abrir a câmera para participar conosco, mas deixa o abraço dele também, e também está acompanhando, né, pela região da MAI, para que a gente possa divulgar mais as atividades de turismo. Uma boa noite a todos, gente. Muito obrigada a toda a diretoria da IGR que esteve presente, Andréia, nossa presidente, e a todos que auxiliaram nesse nosso projeto, né? Que falaram com os meninos para a construção dessas lives e a gente produzir conteúdo para o nosso gestor local. Um grande abraço e boa noite.